Capítulo 28. O tempo do mundo. Eu disse: Eterno, forte, único, santo pela tua própria força, ouve com clemência minha súplica. Foi por isso que me trouxeste até aqui. Dá-me então o esclarecimento, pois que me transportaste às tuas alturas. Revela a mim, teu predileto, tudo quanto eu possa te perguntar. Acontecerão ao longo do tempo essas coisas que eu vi? Então ele me mostrou a massa de seu povo e disse: através dos 4 portões que tu vês, serei provocado por eles. E assim também, pelas ações deles acontecerá a minha vingança. Pois do lado do 4º portão, de 100 anos e 1 hora dos mundos, essa mesma corresponde a 100 anos, há de reinar a desgraça, por obra dos incircuncisos. O capítulo 28 é curto, mas precisa ser visto separadamente dos outros, porque ele apresenta detalhes complexos, profundos. Aqui no capítulo 28, Iá começa a mostrar a Abraão imagens e visões do período messiânico, e diz a ele: através dos 4 portões que você está vendo, eu serei provocado por eles. E de lá das bandas desse 4º portão, a desgraça vai reinar por obra dos incircuncisos. Que portões são esses? No livro de Enoque fala sobre isso. Em seus capítulos 75 e 76, Enoque viu 12 portões abertos nas extremidades da terra, que são uma espécie de portais do mundo espiritual, ou portais para o mundo espiritual. Entradas por onde Iá envia coisas de lá para cá e daqui para lá. Dentro do próprio judaísmo convencional já existe essa cultura, esse pensamento de que tem certos lugares na Terra, certos locais, que são portais que nos ligam com o mundo espiritual. E no capítulo 76 do livro de Enoque, diz que o 4º portão é por onde entram os elementos que possibilitam a vida humana. As águas, o sol, a lua. Inclusive para as pessoas que já entenderam que a Terra é plana e fechada, o texto de Enoque nos dá detalhes sobre essas questões. O Sol e a Lua que a gente vê não são corpos sólidos. São uma espécie de foco de luz projetado dentro da nossa região atmosférica. Toda vez que você vê na televisão alguém dizendo que o governo tal conseguiu mandar um astronauta uma sonda para a Lua, é mentira do sistema. É a mentira fabricada deles. E o texto de Enoque nos passa a ideia de que o Sol e a Lua que nós vemos são imagens refletidas, sim. Imagens refletidas de algo que está fora do mundo material. E essas imagens refletidas que nós vemos no céu, o Sol e a Lua, elas entram no nosso mundo material através desse 4º portão, citado aqui também no texto do Apocalipse de Abraão. No versículo 4, Iá diz a Abraão: através desse 4º portão eu serei provocado por eles. É por esse 4º portão que a desgraça entra no mundo para reinar sobre o povo escolhido. Esses portões funcionam como acesso de mão dupla ao mundo espiritual. As nossas orações e devocionais sobem até Iá por meio desses portões. E toda blasfêmia que sai da boca dos infiéis também chega até os ouvidos dele por meio desses portões. E é também por meio desses portões, esses portais para o mundo espiritual, que entram as punições para aqueles que estão merecendo. E mais, nesse mesmo texto, Iá diz a Abraão que essa desgraça vinda dos incircuncisos duraria 100 anos e 1 hora dos mundos. Esses 100 anos de desgraça fazem referência ao que nós chamamos de 1º século. Eu digo que nós chamamos de 1º século porque a contagem de tempo do pessoal naquela época era diferente da nossa. E quando ele diz 100 anos e 1 hora dos mundos, ele logo em seguida diz: esta mesma corresponde a 100 anos. Ou seja, são literalmente 100 anos terrestres. É o 1º século. O 1º século representa muito bem a desgraça incircuncisa. Debaixo do poder de Roma, os judeus não eram livres para viver de acordo com a crença ordenada pelo Deus eterno. E os cabeças da religião judaica sofriam muitos dissabores por terem rejeitado ao Senhor Yeshua. E foi também nesse período, chamado 1º século, que os fiéis legítimos foram duramente perseguidos e mortos. E nesse período também os cabeças da religião começaram a falsificar profecias e informações,
para induzir o povo a seguir um falso Machia. Foi um período pesado para Israel, tanto para os que estavam certos como para os que estavam errados. Mas a desgraça veio através dos incircuncisos, como diz o texto, pois os verdadeiros responsáveis por perseguir a Querrilá e por adulterar o ensino da verdade foram justamente os romanos e os falsos mestres. Os fariseus e escribas que perseguiram Yeshua também são incircuncisos, porque Paulo escreveu aos romanos dizendo: a circuncisão só tem valor se você guardar a Torá. Se você é circuncidado na carne e não guarda a Torá, a tua circuncisão se tornou incircuncisão. Judeu circuncidado na carne que não guarda os mandamentos, para Yah é apenas mais um incircunciso. E tudo isso que Abraão presenciou na visão, no texto do capítulo 28, era uma espécie de preparação para o conserto de todas as coisas. Yah já está trabalhando para restaurar o que ficou torcido. No próximo estudo, o do capítulo 29, já entra na parte sobre Machia, Meshirra, Yeshua HaMashiach, o único ungido autorizado pelo Deus Eterno. Até a próxima.